Na última reflexão que eu trouxe para vocês, nós conversamos sobre a tentação de Jesus na cruz. Nós vimos como Satanás é pertinaz, como Satanás atormentou o Filho do Homem, como atormentou o ser humano Jesus até o último momento. Eu sempre estranhei, nós tivemos nesse mês a Semana Santa e a Sexta-feira da Paixão. Eu sempre estranhei muito essa palavra paixão. O que significa a palavra paixão? Por que a sexta-feira é da paixão? Jesus não estava apaixonado, ele morreu solteiro. Tá? Então eu fui procurar no dicionário o que significa paixão. Encontrei 8 significados, meus irmãos. Olha que palavra versátil. 4 deles dizem respeito diretamente ao evento da morte e ressurreição de Cristo. Primeiro conceito, sentimento forte como amor, ódio, etc. É o conceito que a gente geralmente tem. Segundo, movimento impetuoso da alma para o bem ou para o mal. Parecido, mas ligeiramente diferente. Terceiro, desgosto, mágoa, sofrimento prolongado. Eu nunca tinha tentado para isso. E o último, os tormentos padecidos por Cristo ou pelos mártires. Foi o que eu encontrei no dicionário. De fato, Jesus, naqueles últimos momentos, passou por todos esses 4 sentimentos. Havia sido uma semana muito cheia para ele. O Evangelho de João é quem detalha os acontecimentos dessa semana. Como nós lemos no Crédito Niceno, Jesus é Deus, Deus eterno, infinito, Deus Espírito. Ele saiu da eternidade, saiu da glória que ele tinha com o Pai e se fez homem, quer dizer, um corpo humano igualzinho ao de cada um de nós. Todas as nossas limitações. Habitou entre nós. A profecia fala de Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Santo, ele viveu no meio do pecado. Viveu junto com uma humanidade pecadora. O único que cumpriu fielmente toda a lei. Mostrou a sua divindade através de sinais e prodígios. Ensinou as multidões. Finalmente, nessa última semana, ele dirigia-se para a sua morte, para o seu destino. Morte de cruz, morte dolorosa, morte sofrida, morte tremendamente humilhante. E pior de tudo, Deus Santo teria que carregar todos os pecados do mundo. Os meus, os seus, os dos nossos ouvintes, os de toda a humanidade, antes de nós e após nós. Uma coisa totalmente repugnante para a santidade de Deus. A gente sente muito bem toda a tensão que Jesus viveu nos últimos momentos, nos momentos de oração no jardim do Getsemane. Vocês lembram dessa passagem? Ele foi com Pedro, Tiago e João até o jardim do Getsemane, os 3 caíram no sono e ele ficou sozinho. E orou. O sofrimento dele foi tão intenso naquele momento que o suor foi de sangue. Imagine suar sangue, quer dizer, a tensão, o sofrimento físico que ele estava sofrendo naquele momento, suor de sangue. Nojo de ter que carregar todo o pecado do mundo. Ele não estava com medo de morrer, meus irmãos. Ele estava com nojo da morte que ele teria carregando todo o pecado do mundo. E qual foi a oração dele? Pai, afasta de mim este cálice. Pai, afasta de mim este cálice. Carregar todo o sofrimento, todo o pecado do mundo. Mas seja feito tudo segundo a tua vontade. Nessa situação de tensão, de estresse, de sofrimento, Jesus encontra tempo para se preocupar com os seus discípulos, para orar por eles. E este é o motivo da reflexão que eu trago para vocês. Além da tensão espiritual, também a solidão. 12 apóstolos. Um o traiu.
3 o acompanharam. Quer dizer, cadê os outros 9? 8. Os 3 que o acompanharam caíram no sono. Estavam dormindo, roncando lá. Jesus está completamente só na sua agonia. Mais tarde, já na cruz, o Pai e o Espírito Santo também o abandonam. Pai, Pai, por que me abandonas? Jesus morreu totalmente só. Imagine que tristeza, meus irmãos. Imagine que sofrimento. Mas eu não quero falar a respeito disso. O meu objetivo é lembrar o grande amor que o fez passar por tudo isso. Nesse cenário sombrio, nesses momentos de angústia terrível, João, o apóstolo do amor, registra o que ele chama de oração sacerdotal. João, capítulo 17, 1 a 20. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em João, Evangelho segundo João, capítulo 17, de 1 a 20. Minha Bíblia já está aberta. Já veio aberta aí. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vou repetir. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Verso 9, repito. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo. Olha lá, Jesus ora do ponto de vista de quem cumpriu a sua missão, de quem já tinha morrido e de quem já tinha subido aos céus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha a oração dele. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, como também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Olha lá. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei do mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Último versículo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. No Velho Testamento, quando um judeu pecava, para obter o perdão do pecado, ele precisava apresentar-se perante o sacerdote. Ele tinha que levar um cordeiro, um bode, um boi, como vítima substitutiva. O que ele fazia? Ele confessava os seus pecados, reconhecia que merecia a morte por causa daqueles pecados, colocava as mãos sobre a cabeça do animal e transferia para ele toda a sua carga pecaminosa. O sacerdote cortava o pescoço do animal e oferecia o sangue e a carne sobre o altar. É o que a gente chama de vítima vicária. O animal pagava pelos pecados do pecador. Vocês podem ver o detalhe disso em Levítico, capítulo 4. O sacrifício de Jesus seguiu o mesmo padrão. Vocês lembram que João Batista o definiu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não morreu por ele. Ele não tinha pecado para confessar, ele não tinha cometido nenhum pecado. Por que pecado ele morreu? Pelo nosso. Morreu pelo nosso pecado, meus irmãos. A diferença com o sacrifício levítico é que Jesus foi, ao mesmo tempo, o sacerdote e a vítima substitutiva. Nós vimos com toda clareza nessa oração. Nessa oração, ele segue o padrão do Velho Testamento. Ele ora inicialmente por si mesmo, versos 6 a 19, mostrando haver cumprido completamente a missão que recebeu do Pai. Não confessa pecados, como fazia o judeu no Velho Testamento, porque ele não tem esse pecado. Quer dizer, que pecados ele teria para confessar? Ele é santo. No verso 20 ao 26, ele ora pelos discípulos, objeto do seu sacrifício. Não ora por todos os que estão no mundo. Ele deixa isso muito bem claro. Ele ora por nós, as suas ovelhas. Inclui os crentes que virão conhecê-lo no futuro, nós aqui, todos nós, os que estão nos assistindo pela internet também, completando todo o conjunto da igreja invisível ou universal, aquela igreja que o Credo Niceno apontou na sua declaração. Todos os que serão beneficiados por sua morte. E nessa oração, como profeta que ele é, como Deus que ele tem em vista o seu sacrifício imediato. No verso 1, ele declara: é chegada a hora. Jesus tinha plena consciência de tudo o que estava acontecendo. Ele não foi vítima em nenhum momento das circunstâncias. Ao contrário, ele esteve no comando de tudo o tempo todo. Note que, eu já chamei a atenção de vocês, que ele roga a Deus do ponto de vista de quem já abandonou este mundo, do ponto de quem já voltou para o céu, do ponto de vista do vencedor, do vitorioso, do Deus que abandonou este mundo e retornou à sua glória. Isso é a estrutura do texto. Eu gostaria agora de repassar verso por verso com vocês. Por favor, me acompanhe na leitura. Verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. O seu pedido é: glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Isto é, que o plano de Deus seja completamente consumado. A encarnação de Jesus teve um objetivo único:
desde o início, a morte na cruz. O que para os homens parecia a maior humilhação, a morte mais dolorosa, a morte reservada aos piores criminosos, a morte mais sofrida, agonia longa, dolorida, no plano de Deus era a perfeita glorificação. Se os homens viam a morte, Deus via a ressurreição e a entronização à direita de si mesmo. A direita do dono da casa é a posição de honra para o judeu. Na minha casa, na minha mesa, a posição de honra é na cabeceira. No Israel, o dono da casa não sentava na cabeceira, sentava no meio da mesa. E a posição de honra era à direita dele. A Semana Santa, todos os canais de televisão passaram um monte de filmes sobre a morte de Jesus. Desses filmes, 2 deles me impressionam em especial. Um é o filme do Mel Gibson. Não sei se vocês viram. Eu acredito que todos nós vimos, porque a televisão bombardeou. Nesse filme, mostra todo o sofrimento físico, a humilhação, o prazer daqueles judeus, daqueles romanos, em tripudiarem sobre Jesus. E uma cena me impressiona sobremaneira. É o sangue de Jesus escorrendo pela cruz e pingando no chão, fazendo uma poça de sangue no chão. O outro filme que me impressiona muito é As Crônicas de Nárnia. Eu vou dizer, você gosta de filme infantil? Infantil para quem não conhece a paixão de Jesus Cristo. Aquele leão é o leão de Judá. Aquele leão ofereceu a sua vida pela morte do pecador. E quem viu o filme vê a maldade daquelas criaturas demoníacas, o deboche, o prazer sádico com que eles humilham o leão, amarram o leão e depois cortam toda a juba do leão. Prazer sádico, maldoso. Essa prazer sádico, essa humilhação do leão mostra bem o sofrimento psicológico que Jesus passou. É o mesmo sofrimento que o leão passou de ser humilhado, ultrajado, ter a juba cortada. Verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a que lhe deste. Jesus tem toda a autoridade sobre a terra, mas ele não exerce autoridade como um santo caprichoso. Tá? Devoto da Aparecida, todo ano tem que ir até a Aparecida do Norte fazer uma peregrinação, uma oferenda. Os orixás exigem oferendas para eles. Toda encruzilhada que a gente passa tem uma caldeirada, tem uma garrafa de champanhe, tem não sei o que mais, lá sapa com a boca amarrada, exige oferenda. Os deuses gregos precisavam ser bajulados, e se não se sentiam honrados, perseguiam tremendamente o coitado do infiel, como aconteceu com Ulisses. O nosso Deus é um Deus de amor. O objetivo dele é apenas um: conceder a vida eterna aos que são dele, sem nada em troca. Verso 3. Jesus explica: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Na Bíblia, conhecer não é simplesmente tomar conhecimento. Oh, que flor bonita, que piano valioso. É ter uma relação íntima, é ter uma relação presencial, ter uma relação com a pessoa amada. O enviado dele age em perfeita unidade com ele. Ele quer que o conheçamos cada vez melhor. Versos 4 a 6. Jesus volta a falar do ponto de vista de missão cumprida. Eu vou parafrasear a leitura. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo.
Como nós vimos mais uma vez no credo niceno, Jesus é pré-existente. Ele não foi criado. Ele é Deus eterno, cheio de glória, como ele mesmo menciona. Diferente do Pai e do Espírito Santo, ele abandonou a glória que tinha na eternidade para encarnar-se num ser humano idêntico a qualquer um de nós. Como eu falei, Emanuel é Deus conosco. Hebreus, capítulo 1, verso 3, comenta isso. Jesus é o resplendor da glória e a expressão absoluta do ser de Deus. Verso 7. Bom, e ele menciona também que nós somos dele, de Deus Pai. Nós somos dele. Nós somos conhecidos de Deus desde a eternidade passada. Nós somos separados por ele para sermos um povo santo, nação de sacerdote, povo escolhido para viver as verdades do Evangelho. Verso 7 e 8. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, Jesus está reforçando o trecho anterior e mostrando que Jesus sabia que havia cumprido a sua missão de pregar o reino de Deus, mostrar pelos seus sinais que ele era Deus e nos falar da verdadeira doutrina. Verso 9. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A obra de redenção de Jesus é oferecida a todos, mas os escolhidos são poucos. Como resultado, nós que estamos aqui, nós que estamos acompanhando pela internet, os cristãos que estão em outras igrejas, neste domingo, adorando o Senhor, somos adotados como filho de Deus e amados por ele como filhos, razão da petição de Jesus restringir-se a nós. Afinal, foi por nós que ele morreu, não pelos pecadores que lhe voltam as costas. Verso 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Olha lá, irmãos, nós somos propriedade de Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10 fala: vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, meus irmãos? Jesus não menciona, mas está implícito que nada pode nos separar desse amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos, capítulo 8, nós vamos encontrar. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Jesus quem os justifica. Desculpa, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Olha, a nossa cruz está vazia. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Eu acho linda essa certeza que nós temos, essa garantia que nós temos de que nada nos separará do amor de Deus. Verso 11 a 17. O trecho mais amoroso, eu acho o trecho mais bonito, talvez, de toda a Bíblia. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Olha lá. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto fala no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra. O mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha lá. O mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Olha a oração de Jesus por nós. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus se preocupa conosco. É o fato que várias vezes foi chamada a atenção aqui desse púlpito, que o fato de sermos cristãos não nos livra de passarmos por dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo nos odeia, o mundo nos discrimina, o mundo nos despreza, porque não pertencemos a ele. Da mesma forma, quando teve que escolher entre Jesus e Barrabás, odiou Jesus e preferiu Barrabás. A petição de Jesus, o nosso sacerdote, não é para que Jesus nos tire do mundo, nos coloque dentro de uma redoma de vidro e nos guarde do mal. A petição dele é que ele nos santifique na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus não roga pelo nosso bem-estar. Ele pode nos dar o bem-estar, mas não é a principal preocupação dele. A preocupação dele é com a nossa santificação. Versos 18 a 21. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que eles todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que nos enviaste. Então, vocês vejam, mais do que apenas nos deixar no mundo, Jesus nos envia a ele. Mais do que ficarmos no mundo, prisioneiros desse mundo mau, desse mundo pecador, desse mundo insano, nós somos enviados a ele. Nós somos sal na terra e luz no mundo. Nós estamos aqui para que a vontade de Jesus não nos tire do mundo, nos envie a ele, e nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Verso 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus está repetindo o pedido da nossa santificação, sempre baseado na sua intermediação, Jesus, nosso sumo sacerdote. No verso 20, ele fala:
não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Nós somos lembrados disso, por ele. Olha lá, o amor dele já se estendia a cada um de nós. Ele já nos conhecia, cada um de nós, desde a eternidade passada. Vocês lembram do Tomé? Quando contaram para ele que Jesus tinha ressuscitado, ele falou, eu não acredito. Eu não acredito. Só vou acreditar quando eu puder enfiar o dedo no buraco do pulso ou quando puder enfiar no buraco da lança. Mais adiante, Jesus aparece aos discípulos e Tomé está junto com eles. Quando Tomé viu Jesus ressuscitado, falou, Deus meu, Salvador meu. Confessou. E aí o Jesus fala para ele, Tomé, porque viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados nós, meus irmãos. Você, o Luiz Felipe ali fora, todos nós somos bem-aventurados porque não vimos, mas cremos. Então, meu irmão, tome posse da sua bem-aventurança e goze dela. Versos 22 a 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quer dizer, Jesus está reforçando a ideia da união de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, conosco. Olha que maravilha. Nós estamos unidos com esse Deus infinito, glorioso, eterno. Esse Deus maravilhoso. Nós somos amados por Ele com a mesma intensidade com que Ele ama o Filho. Versos 24 e 26. Pai, a minha vontade é que aonde estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Concluindo, meus irmãos, o imenso amor que Jesus tem por nós, por mim, por você, por todos nós, está bem mencionado nesse trecho. No meio daquele sofrimento intenso, físico, psicológico, afetivo, na solidão mais absoluta que alguém jamais enfrentou, a preocupação de Jesus não é com ele mesmo, mas conosco, com os seus amados. O mesmo amor que o levou a entregar-se por nós o leva, nesses últimos momentos, a orar por cada um de nós, por mim, por você. Pessoas que não éramos nascidos naquela época, mas que já éramos conhecidos dele e escolhidos entre os milhares de milhares.